E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos de volta ao Psicologia em Pauta. Antes de a gente mergulhar no assunto de hoje, que tá sensacional, já sabe, né? Deixa aquela curtida caprichada aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nada. Feito? Ótimo, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que define, bom, praticamente tudo na nossa vida. O que será que nos torna quem nós somos? A resposta, em grande parte, está num dos processos mais incríveis e misteriosos da nossa mente: a memória. Vamos juntos nessa jornada? Para começar, eu quero lançar uma pergunta, uma reflexão mesmo. Parem e pensem por um instante. Como seria a vida sem a capacidade de lembrar? Sem as lições que a gente aprendeu, sem reconhecer o rosto das pessoas que a gente ama? É uma ideia que, nossa, dá até um arrepio, né? E isso já mostra logo de cara o papel absolutamente central que a memória tem em tudo que a gente faz e em tudo que a gente é. E olha só, a memória não é só uma coisa individual, não. Ela é, na verdade, a base de toda a nossa civilização. Cada grande salto que a humanidade deu, desde lá atrás, quando a gente dominou o fogo, até hoje, desenvolvendo inteligência artificial, tudo isso só foi possível porque nós construímos em cima do conhecimento que foi acumulado e passado para frente. Sem essa memória coletiva, cada geração ia ter que, literalmente, reinventar a roda. Já pensou? Essa é a imagem perfeita. A memória funciona exatamente como uma cola. Uma cola super poderosa que une o nosso passado com o nosso presente e, assim, permite que a gente construa um futuro. Essa conexão que faz a gente aprender, criar e, o mais importante de tudo, evoluir sem parar. Ok, então para entender como essa cola funciona de verdade, a gente precisa primeiro de um mapa. É o que a gente vai fazer agora. Nesta primeira parte, vamos explorar os diferentes tipos de memória para começar a desenhar essa arquitetura fantástica da nossa mente. Esse diagrama aqui dá pra gente uma visão geral bem legal. A primeira grande divisão que a gente vê é entre a memória de curto e a de longo prazo. E olhando mais de perto para a de longo prazo, a gente encontra duas categorias principais que vamos explorar agora: a declarativa, que também chamam de explícita, e a não declarativa ou implícita. Vamos começar pela declarativa. Pensa nela como se fosse a nossa biblioteca particular de fatos e eventos. É tudo aquilo que a gente consegue acessar de forma consciente e, como o próprio nome já diz, declarar, ou seja, falar sobre. É o conteúdo de um livro que a gente pode ler em voz alta. E essa nossa biblioteca mental se divide em duas grandes prateleiras. De um lado, a gente tem a memória episódica, que guarda as nossas experiências pessoais, sabe? As cenas da nossa vida, como aquela festa de aniversário inesquecível, ou um filme que marcou. Do outro lado fica a memória semântica, que é onde a gente guarda nosso conhecimento geral sobre o mundo, tipo o significado das palavras, as capitais dos países, essas coisas. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem a memória não declarativa. O foco dela não é o quê, e sim o como. São aquelas coisas que a gente sabe fazer no piloto automático, sem precisar pensar em cada passo. É a nossa memória em ação, pura e simples. E aqui, os exemplos são perfeitos para entender. A memória procedimental é o que permite a gente andar de bicicleta ou dirigir o carro sem pensar: agora passo a marcha, agora viro o volante. O priming é um efeito muito doido. Se você ouve a palavra amarelo e logo depois alguém pede para você falar uma fruta, a chance de você dizer banana é bem maior. E a memória associativa é a base de um monte de reações que a gente aprende ao longo da vida. Certo, já temos o mapa dos tipos de memória. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Onde, fisicamente, essas memórias ficam guardadas? Vamos entrar agora na arquitetura do cérebro para descobrir como uma memória é de fato construída. Primeiro de tudo, vamos quebrar um mito que muita gente ainda acredita. Sabe aquela ideia de que o cérebro é tipo um HD de computador, com uma pastinha para cada memória? Então, pode esquecer isso. A realidade é muito, mas muito mais fascinante. As memórias não estão num lugar só. Elas estão espalhadas por redes gigantescas de neurônios. Pensa na lembrança de um show de rock, por exemplo. Ela não é uma foto única, guardada numa gaveta. O som da guitarra pode estar armazenado numa área do cérebro, a imagem do palco em outra, e a emoção que você sentiu em uma terceira. O ato de lembrar, na verdade, é o cérebro juntando todas essas peças do quebra-cabeça de novo. Incrível, né? O ponto principal aqui, então, é que a memória é um grande trabalho em equipe. Várias áreas do cérebro têm funções específicas. Uma região como o hipocampo, por exemplo, é super importante para criar memórias novas de fatos. Outra cuida das habilidades motoras, tipo os movimentos para chutar uma bola. E uma terceira ajuda a juntar tudo isso. É uma colaboração super complexa e distribuída. Beleza, já sabemos os tipos de memória e onde elas ficam.
Mas agora vamos descer um nível. Vamos para o nível celular. Como é que uma experiência vira uma memória física e duradoura? E por que algumas memórias simplesmente somem? A resposta para isso é algo surpreendente. Aprender e lembrar literalmente mudam a estrutura física do nosso cérebro. Cada memória nova fortalece as conexões entre os neurônios, que a gente chama de sinapses. Resumindo, quanto mais forte e mais eficiente for essa conexão, mais forte vai ser a memória. E esse processo tem dois lados, como se fosse um cabo de guerra. Pensa nas sinapses como se fossem trilhas numa floresta, ok? A tal da potenciação de longo prazo, a LTP, é o que acontece quando a gente passa várias vezes pela mesma trilha. Ela vai ficando mais larga, mais batida, mais fácil de seguir. É assim que a gente fortalece uma memória. Agora, e a depressão de longo prazo, a LTD? É o contrário. É quando a gente para de usar uma trilha e o mato começa a crescer de novo até ela sumir. O cérebro faz isso para enfraquecer conexões que não são mais úteis. Ou seja, esquecer é tão importante quanto lembrar. É uma limpeza necessária. E cada um desses neurônios faz parte de uma rede imensa, que está o tempo todo mudando. A cada segundo, com base em tudo que a gente vive, essas conexões são reorganizadas, fortalecidas ou enfraquecidas. O nosso cérebro nunca, jamais, para de se remodelar. É uma obra em constante construção. E para fechar, vamos adicionar a peça final e talvez a mais poderosa desse quebra-cabeça: a maneira como as nossas emoções moldam aquilo que a gente guarda na memória. Pensa aí nas suas memórias mais fortes, mais nítidas. Eu aposto que elas estão ligadas a uma emoção muito intensa. Seja alegria, medo, surpresa. A emoção funciona como se fosse um marca-texto para o cérebro. Ela grita: "Ei, presta atenção nisso aqui, isso é importante." E aí o cérebro prioriza e grava aquela experiência com muito mais força. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A excitação inscreve os eventos no cérebro. Um estado emocional muito intenso, seja por uma coisa boa ou ruim, literalmente queima aquele evento na nossa memória. Ele fica marcado a ferro e fogo, tornando-se muito mais duradouro e fácil de acessar no futuro. E tem uma explicação para isso, claro. A amígdala, que é o nosso centro emocional, trabalha em parceria direta com o hipocampo, que é o cara que forma as memórias novas. Quando uma experiência é carregada de emoção, a amígdala basicamente dá um toque no hipocampo e diz: fica de olho nisso aqui, grava com força total porque é importante. E assim, a gente chega ao fim dessa nossa jornada, deu para ver que a memória não é um arquivo morto, né? É um processo vivo, ativo, distribuído e que nos constrói a cada momento. As nossas memórias, que são esculpidas pelas nossas experiências e pintadas com as cores das nossas emoções, não são apenas algo que a gente tem. Elas são fundamentalmente quem a gente é. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça, se curtiu o nosso papo, compartilha com quem possa se interessar, deixe um comentário aqui embaixo com sugestões para os próximos temas e a gente se vê na próxima. Um abraço!